Vamos colocar em pé, você que pode se colocar, vamos já iniciar o culto, adorando, engrandecendo ao Senhor, amém? Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, a vida dos irmãos que estão aqui chegando, já chegaram, aqueles que estão vindo, aqueles, ó Pai, que estão se empenhando agora, nesse domingo, Senhor, nesse dia especial, e agora aqui, Senhor, viemos fazer, Senhor, prestar esse culto ao Senhor, trazer, Senhor, o resultado da nossa vida, aquilo que nós temos, Pai, como melhor tempo, melhor tesouro, melhor do nosso talento, melhor da nossa vida, Pai, das nossas forças, nós vamos entregar ao Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida das crianças, obrigado, Senhor, pela vida dos jovens, adolescentes, ó Pai, obrigado pela vida dos homens, das mulheres, dos idosos, Senhor, aqueles que estão na Tua presença e entram, Senhor, por essas portas, Senhor, de alguma forma, vem entregar a Ti o melhor, eles possam sair, ó Deus, diferentes da maneira que entraram, mais parecidos com o Senhor, mais devotos, mais cheios da Tua presença, Pai, ó Deus, que estão declarando, Senhor, esse crescimento na vida deles, aqueles que vão, Senhor, estar ouvindo a palavra, que vão estar louvando ao Senhor, agora estão aqui para agradecer, para gratidão em nosso coração, em nossa alma, Senhor, neste irmão, nesta irmã, onde há o temor do Senhor, que haja, Senhor, esse temor cada vez mais, e assim, Senhor, venhamos, Senhor, pedir perdão, Pai, venhamos aqui, Senhor, nos arrepender, que o Senhor perdoe, ó Pai, ó Deus, pelos pecados confessados, arrependidos, e assim receba, Pai, este culto racional da nossa vida. Apresentamos a Ti o nosso corpo como sacrifício vivo, Senhor, santo e agradável ao Senhor, Pai. Ó Deus, perdão pelas palavras, pela ingratidão, e assim, Senhor, possamos agora entrar na Tua presença com ações de graças. Ao Senhor toda ação de graça, todo louvor, toda a sabedoria, Pai, ó Deus, e a honra e a glória, e assim aviva aquele que está morto, traz nova vida, traz renovo, ó Pai, aquele que vai estar entregando a Ti a sua vida mais uma vez no Teu altar. É o que nós oramos nessa primeira oração e agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 3. João, no capítulo 3, versículo 22 em diante. Daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra que fala sobre o nosso tema, né, anual, devoção. Os devotos crescem espiritualmente, amém? Precisamos, é um imperativo, né? E aqui nós vemos João Batista, né? Que é um exemplo para nós de crescimento espiritual e nos fala também disso. Quem achou aí, dá glória a Deus? Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Amém? Pode tomar o seu lugar, só um instante, nós já vamos louvar. Irmãos,
agora como devotos do Senhor, é um imperativo. Não tem para onde correr, é um mandamento. O crescimento espiritual. É um mandamento para todo crente. É uma ordem de Jesus para todo cristão crescer espiritualmente. Ou você cresce espiritualmente, ou você morre espiritualmente, né? Você fica um nanico espiritual que vai morrer, porque não tem para onde correr. Quando você não cresce, você morre. E aqui nós vemos João Batista, que antes aqui já tinha batizado Jesus. Jesus vem para ser batizado por João no Rio Jordão. E vocês conhecem a palavra, João diz: mestre, você que tem que me batizar, é o Senhor que tem que me batizar. E aí ele fala: não, para que se cumpram as Escrituras, né? E aí nós vemos que Jesus é conhecido, né? Jesus é conhecido dos discípulos de João. E aí, o versículo 22, que diz que depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a Judéia, permaneceu com eles e começa a batizar também. Vamos supor que João Batista tinha batizado 1000 pessoas. Jesus começa a batizar ali, não próprio Jesus, mas os seus discípulos, ele ensina como tem que fazer, e já tinha batizado 10, né? E vai vindo 20, e aí vai se espalhando. Naquilo que João fazia, ele cresceu e era tão crescido, era muito, e na visão das pessoas, João era maior que Jesus, né? Naquilo que ele fazia. O ministério que ele estava, ele batizou muito mais pessoas até então, mas Jesus estava chegando perto, né? Jesus igualou, Jesus estava igualando, ia passar. E aí, aqueles que não crescem espiritualmente, eles vão querer fofocar. Eles vão querer ir na casa do irmão e falar: olha, você viu lá o irmão? Esses são nanicos espirituais. Esses são as pessoas que elas não crescem e elas não querem que o outro cresça também. Então ela vai lá fofocar. Ela vai lá levar algo que não tem nada a ver, algo que não é do crescimento espiritual e não tem nada a ver com espiritualidade. Eles foram lá e eles estavam discutindo, olha aí, ó, surgiu uma discussão, versículo 25, né? Entre os discípulos de João, ó, e um judeu a respeito da purificação. Não era a respeito do culto a Deus, era a respeito, né, das coisas que se fazia no culto. Era a respeito da doutrina bíblica, mas era a respeito da religião, da purificação, de como, né, não era a respeito de fazer, mas como que fazia aquilo lá. E eles começam a discutir, né? E aí o Senhor diz para nós, quando nós ficamos muito apegados à liturgia, nós não crescemos espiritualmente. O Senhor quer que você se apegue a Ele, à palavra dEle, ao que Ele está falando. E aí esses fofoqueiros de plantão, eles ficam aí na casa dos irmãos, porque eles pararam de crescer. E se eles pararam e não se arrependerem, eles vão morrer. Mas eles vão querer que outras pessoas morram. Então eles vão na casa das pessoas e falam: você viu lá o irmão, você viu lá o líder, você viu lá o pastor, você viu lá o que está acontecendo, vamos orar, vamos buscar uma oração, uma campanha aqui pela... E o Senhor está dizendo que essas pessoas, elas morrem espiritualmente, que elas pararam de crescer. Elas param de crescer quando fazem isso. E as pessoas que caem na delas também começam a cair e parar de crescer. Então a gente tem que tomar cuidado, e João está esperto com isso. E eles vão lá para João e falar: aquele que você batizou, resumindo, né? Ele está batizando mais que você, já está chegando perto. O seu ministério é maior, João, mas parece que daqui a pouco ele vai te passar. E aí o João fala assim: olha, vocês não estão entendendo. Né? Olha aí. E aí ele fala aqui, ó, e a gente precisa entender isso, né? Ó, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O que você tem que reconhecer no irmão que está do seu lado, na frente ou atrás de você, é que ele é mais importante do que você. Maior. O que eu preciso reconhecer em você é que você é mais importante do que eu. Eu preciso reconhecer. Você precisa reconhecer em mim. Não é alguém que tem que impor para você e falar: olha, você precisa crescer de qualquer jeito. Não, é um crescimento natural. O Senhor diz que essa palavra, daqui a pouco o irmão vai ministrar, vai trazer para nós maravilhas. E ele está dizendo, a palavra está dizendo que as pessoas vão ver o nosso crescimento. Não é assim, um bebê, quando você vê, ele está lá,
ali no colo da mãe, daqui a pouco ele já está correndo, né? Nós temos a filha do irmão Alexandre, a Lohane, a gente viu ela na barriga da mãe, daqui a pouco ela estava bebezinha, daqui a pouco agora ela está correndo, né? E aí, só que não pode ficar bebê para sempre, ela precisa crescer, e assim é espiritualmente. Tem muito crente que ficou bebê, e se ficou bebê ele fica pinel, ele fica morto espiritualmente, porque ele fica dando crédito para essas coisas, ele acha que é maior, ele acha que é mais importante do que o irmão. E aí o Senhor diz, ele quebra aqui, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios também, olha, ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Olha aí, ó. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E aí ele vai dizendo, aí ele diz no verso 30, que se tornou até um louvor aí, que diz, convém que ele cresça e que eu diminua. João estava falando de Jesus. Você precisa falar isso e viver, e falar com a sua vida do seu irmão. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? É assim que nós precisamos viver. É isso que nós estamos aprendendo aqui na terça-feira. É isso que o Espírito Santo vai trazer para nós. E precisamos, como devotos agora, é um dever nosso, é mandamento, crescer espiritualmente. Se você parar, estagnar no caminho, você vai ficar um nanico espiritual e vai morrer. E é isso que o Senhor, Ele não quer que aconteça na sua vida. Ele quer que você tenha vida e vida abundante. Amém? Então que você nessa noite entregue o seu louvor, entregue a sua adoração, entregue a sua oração, entregue a sua vida de uma forma que se você não cresceu ou parou de crescer até aqui ou ficou preocupado com essas coisas que esses discípulos de João estavam preocupados, ele fala para você, olha, você precisa voltar ao primeiro amor e voltar a crescer. Você precisa, né, se arrepender e crescer. Convém que ele cresça e que eu diminua. Você precisa reconhecer nesse irmão que está na sua frente, atrás de você, do seu lado, que ele é mais importante que você. Você precisa reconhecer. E ele vai reconhecer em você alguém que tem algo muito para ensinar para ele. É assim que nós precisamos servir uns aos outros conforme o dom que você recebeu. Amém? Vamos louvar, mas vamos fazer mais uma oração em cima dessa abertura. Já queria chamar o Ministério de Louvor. Reconheça no seu irmão essa importância dele na sua vida, na sua caminhada, e assim você possa dizer, na verdade, que Jesus cresça e você diminua sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa abertura. Nós vamos te louvar. Em cima desse tema, nós vamos também ouvir a palavra daqui a pouco. Mas aqui, Senhor, nós possamos ser como João Batista, Senhor. Declarar que o Senhor é o noivo e nós ouvimos a Tua voz, ó Pai, e nos alegramos, mas nós não somos o noivo, nós não somos mais importantes. O importante é que é Jesus Cristo, ó Pai. Quando nós caímos nessa besteira que os discípulos de João caíram, Senhor, nós achamos que somos mais importantes do que o noivo, e nós não somos o noivo, nem somos importantes. O importante é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, e assim, ó Pai, o Teu reino, que possamos buscar o Teu reino em primeiro lugar, e a Sua justiça, Senhor, todos os dias da nossa vida, reconhecermos, ó Pai, que o Senhor é mais importante, não as nossas coisas, não as pessoas em si, mas o Senhor primeiro, e assim depois o próximo. Pai, perdoa, Senhor, o tempo que nós não crescemos, mas a partir de hoje, a partir desse culto, esse irmão, essa irmã, possa crescer ainda mais espiritualmente. Não fique nanico na fé, mas se levante e cresça cada dia mais, ó Pai, ó Deus, na presença do Senhor, na caminhada cristã. Nós oramos e abrimos, ó Pai, aqui este culto, essa palavra, e assim o Senhor fale em cada coração ainda mais, em nome de Jesus. Você pode aplaudir melhor, aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Dê a mão para o seu irmão que está do seu lado. Se quiser fechar os corredores, pode fechar. Se não fecha aqui na frente, pode na câmera. Mas ali atrás, pode fechar. Aleluia. Davi diz, Salmo 133, ele começa o salmo dizendo assim: como é bom, como é agradável, como é maravilhoso estar junto dos irmãos, sabia? Estar em comunhão uns com os outros. E ele vai terminar o salmo dizendo que onde há comunhão, onde há essa união, o Senhor ordena bênçãos. Nós estamos aqui nessa noite de domingo, em comunhão uns com os outros, de mãos dadas uns com os outros. Nós vamos cantar o louvor. Cante o seu irmão.
pensarem para a gente louvar o próximo louvor. O quanto vocês entendem e o quanto vocês acreditam que o Senhor é suficiente na vida de vocês. Já pensou nisso? E nós vamos louvar esse hino. Você responde para você mesmo. O quanto Ele é suficiente para você. Amém? Vamos louvar com alegria. Ainda que conseguir. Aleluia, Jesus. Com alegria.
sombra do Onipotente. Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Aleluia. Nós vamos cantar este louvor ao Senhor com essa certeza. Aleluia, Jesus. Yes.
Pode sentar, irmãos. Quantos podem descansar no Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às enfermidades, né? Você pode descansar. Foi isso que você cantou aí. Se o trovão, né, e o mar são tribulações, são lutas, se erguendo vem, você vai voar sobre as tempestades, né? Sobre a tempestade eu voarei, e saber que o Senhor, mesmo em meio às lutas, dificuldades, Ele é Deus, amém? Ele continua sendo Deus, e assim por toda a eternidade. Nós vamos também dizimar e ofertar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Aqui fala da oferta, né, da contribuição para os cristãos na Judéia. Nós temos alguns desafios missionários. Eu estava falando com os irmãos lá, o Masbraque, que é um missionário que está vindo do Peru, missionário Oséias, que está desde 2003 no Peru. E agora ele já é técnico de futebol lá, né? Deus preparou esse caminho, essa entrada, para que ele pudesse evangelizar as escolinhas de futebol que ele mesmo montava. E assim, hoje ele é reconhecido pela Comebol como técnico de futebol sul-americano, né? Comebol, os irmãos sabem que é sul-americano. E ele está vindo para o Brasil, e nós vamos também ofertar de alguma forma. E outro missionário que está em Mulungu, missionário Júnior, pastor Júnior, que está fazendo missão no Nordeste do Brasil, ele, escritor, né, doou alguns livros para motivar os irmãos a contribuir, né? E a gente já distribuiu, acabou os livros, só na Masbraque, ainda faltou, né? Mas motivação, né? A oferta, a nossa contribuição, ela precisa ser motivada de alguma forma. A gente sabe que tem os projetos da igreja local, tem os projetos, né, da igreja no sentido regional, em São Paulo, e tem os projetos da igreja na missão, né? Nós temos aí agora, tivemos semana passada o simpósio de missões. A nossa igreja está em 32 países. 32 países, né? E o Peru para Cristo, iniciando, né, com alguns missionários, e o Oséias depois foi para lá. E agora ele está junto com a esposa. Eu falei do valor da passagem para os irmãos, mas aquele valor é do casal, né? Ele vem com a esposa, e os irmãos que pegaram o livro aí depois possam estar ofertando. E você pode também fazer essa oferta de alguma forma aqui na igreja. Mas aqui em 1 Coríntios 16... diz assim, ó, verso 1. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Amém? Então aqui ele fala de alguns princípios da contribuição que eu queria destacar. Um deles aqui, no verso 2, ele fala dessa essa organização financeira, e aí ele diz assim, ó, conforme a sua prosperidade. Amém? Conforme aquilo que o Senhor já te entregou, aquilo que Ele já colocou nas suas mãos, você pode, né, contribuir na casa do Senhor. Muitas vezes nós ficamos pensando naquilo que falta, e o Senhor está dizendo para nós, você tem que agradecer por aquilo que você já tem. Você tem que sentar na sua casa uma vez por semana, e ser solícito com você mesmo, e pensar naquilo que você já conquistou, que aquilo que não é seu, você não pode se apegar a isso, mas eu quero dizer naquilo que Ele já fez por você.
Isso é gratidão, você ampliar a sua visão e começar a pensar onde o Senhor me tirou, é onde eu cheguei agora, né? E ter uma perspectiva, né? E ter uma visão ampliada e aí sim, aonde eu vou chegar, está nas mãos dele, né? E ter essa visão, mas todas as contribuições que nós vamos fazer na igreja, nesse momento, ela precisa ser conforme a nossa prosperidade. Não sei como você prosperou ou como tem prosperado, mas você não pode ficar colocando dinheiro num saco furado. Ele diz aqui o princípio, você precisa, né, fazer de uma forma sistemática. Primeiro, o que primeiro já reflete para nós? Que ele tem que vir primeiro. Lembra lá do início que nós abrimos? Convém que ele cresça. Então, o principal na minha vida não pode ser eu. O mais importante não pode ser eu. Tem que ser Jesus e o reino dele. Quando você começa a inverter, aí você quebra a cara. Nós achamos que nós somos mais importantes que Jesus. João Batista não caiu naquela besteira dos discípulos ali, né? Daquele pessoal que estava querendo fazer casinha, né? João Batista não caiu porque ele estava crescendo espiritualmente, e aqueles caras já tinham parado de crescer faz tempo. Mas que nós possamos ter esse reino de Deus como primeiro na nossa vida. Quando você diz assim, hoje eu não vou, hoje eu não estou, hoje eu não quero, e dá uma desculpa, não é porque aquela desculpa valeu, é porque você, na verdade, está dizendo assim, eu não tenho prioridade nisso. Não é assim? Você vai dar uma desculpa, vai dizer, eu estou cansado hoje eu estou, né? Não, você falou assim, não, você quis dizer, na verdade, o seguinte, olha, a minha prioridade agora não é isso. Não é a igreja, não é orar, não é buscar. A minha prioridade agora é as minhas coisas. E quando você inverte isso, quando você faz isso, você tem que tomar cuidado, você corre um grande risco de dizer, olha, o primeiro agora, o principal agora, é as minhas coisas, Deus. O Senhor fica de lado. Então nós temos que tomar muito cuidado aí. Porque quando nós damos uma desculpa esfarrapada, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou buscar, hoje eu não vou congregar, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou no ensaio, sei lá, alguma coisa hoje, porque eu tenho um outro compromisso, ou você nem fala assim, olha, eu tenho um compromisso, você está dizendo que aquele compromisso que você tinha, na verdade, não era o primeiro, não era com o primeiro, você colocou outra coisa aí, e na verdade você só está dizendo, olha, eu não tenho prioridade nisso, e o reino de Deus, irmãos, a justiça dele, precisa ser na vida do crente agora, que está crescendo espiritualmente, que quer crescer espiritualmente ainda mais. Na verdade, ele está diminuindo, né? Mas ele está crescendo espiritualmente no reino de Deus. Tem que dizer assim, olha, eu tenho como prioridade o seu reino, Senhor, e a sua justiça. O reino de Deus. Então, no primeiro, e aí ele coloca como primícia, né? A gente sabe, a 10ª parte, o dízimo, a oferta que você vai trazer, que você já se preparou. Ele coloca aí, se prepare em casa. Se prepare de alguma forma e façam essa oferta, não de uma forma, eu vou fazer aqui de qualquer jeito. Não, mas faça com toda a organização, mas conforme a sua prosperidade, e assim que você possa fazer nessa noite, com todos os outros princípios, que ele vai escrever mais uma carta para Coríntios, falando de contribuição. Então, dá a impressão que eles não aprenderam nessa carta, né? E aí ele vai descrever lá nos 2 capítulos, capítulo 8 de 2 Coríntios, capítulo 9, e ele vai falar sobre contribuição, que nós possamos aprender com o Espírito Santo nessa noite, que usou a vida do apóstolo Paulo aqui. Amém? Vamos colocar em pé, você pega a sua oferta, pega o seu dízimo aí, e consagre ao Senhor. Quando você consagra, já não é mais seu, é dele, e está nas mãos dele, amém? Coloque a sua vida aí, uma parte da sua vida, vai aparecer o Pix na tela aqui também, se você for fazer dessa forma, se for fazer uma oferta, a missão, que você possa mandar comprovante aí, falar, isso aqui é para missão, isso aqui é para isso, mas consagre agora aquilo que ele te deu, que te ajudou a ganhar, que você coloque nas mãos dele nessa noite, mas conforme a sua prosperidade, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos entregar a Ti, Senhor, dentro desse envelope, dentro dessa oferta no celular, na conta, eles estão colocando vida, Senhor, a vida, aquilo que eles também, Senhor, como colocaram no Senhor, e assim estão, ó Deus, com a sua vida, entregando a Ti, Pai, entregando o seu melhor, entregando a sua vida
vida primeiro. O Senhor não quer a oferta, a espécie, se não tiver a vida deste irmão primeiro. O Senhor não quer, Pai, aceitar o dízimo se não tiver a vida dele primeiro. Mas que possa, Senhor, entregar, que possa colocar, Senhor, a Deus, nessa salva. Os irmãos que estão vão colocar, possam colocar a vida primeiro, e depois a quantia que eles prepararam. Senhor, abençoa a vida dos dizimistas, também da tua casa, Senhor, que estão entregando e assim colocando nas tuas mãos a primícia, Senhor, do dízimo, para a tua glória, para a edificação da tua casa, para a continuidade dessa obra, para as missões. Abençoa o missionário Zéias, a sua esposa que vai vir do Peru, os irmãos que vão ofertar, não só aqui nesta casa, mas todos que vão contribuir, mas façam com alegria, façam isso com toda devoção, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar, que você possa contribuir com a sua vida. Amém? Glória a Deus.
Glória a Jesus, pode sentar. Dando glória a Deus. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo, Ele é fiel. Amém? Já queria chamar as crianças para nós orarmos. Todas as nossas crianças. Graças a Deus pela vida das nossas crianças. Amém? Estenda sua mão para cá, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos também consagrá-las à igreja, Senhor, hoje, a igreja que vai continuar, e que eles estão vendo o exemplo aí, Senhor, dos pais, o exemplo dos irmãos, e assim aqueles que estão investindo, ó Pai, dessa autoridade, Senhor. Eles venham também aprender e crescer nessa graça da devoção, do Teu amor, ó Pai, e ali aprender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Para as crianças, já queria deixar o nosso irmão, o treinador Rafael, que vai estar pregando nessa noite. Amém? Os irmãos podem ficar em pé mais uma vez. Estenda a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, Teu servo, ó Deus, Teu vaso, ferramenta, como Ele mesmo diz, nessa noite vai trazer a Tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor já falou no coração, na alma dele, a trazer para a igreja, a revelação, ó Pai. Revela, Senhor, ó Deus, a cada um, Senhor, aqui a Tua palavra, e que possamos, ó Deus, sair daqui diferentes da maneira que entramos, pela Tua palavra que vai ser ministrada, pelo Teu Espírito Santo, que vai falar, Senhor, em cada coração, em cada alma, onde há o temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. As palmas, louva o Senhor. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom é estarmos aqui, né, irmãos? Bom é estarmos na sua presença. Irmãos, eu comentei ontem, mas vou até pedir perdão para os irmãos. Desculpa eu estar sem gravata e sem terno hoje. Eu gosto de pregar de terno e de gravata, mas hoje eu passei o dia ali em Garatá, o sol me torrou, irmãos. Então hoje eu não ia conseguir. Então os irmãos me perdoem, tá? Eu gosto, tá? Mas hoje eu não ia conseguir. E eu até comentei isso ontem, que eu gosto, mas não deu. Mas, irmãos, que semana maravilhosa será esta, irmãos? Porque nós sempre falamos do apóstolo Paulo, sempre falamos de Paulo, as cartas paulinas, mas hoje nós vamos trazer um apóstolo diferente. Também apóstolo, com certeza, mas alguém diferente, irmãos. Alguém que cresceu certamente muito, 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 no tempo que passou com Jesus, que foi o apóstolo Pedro. Abra a sua Bíblia, que é onde está o tema dessa semana, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Nós sempre falamos de Paulo, Paulo, Paulo. Irmãos, eu lendo essas duas epístolas de Pedro, nos mostra que Pedro, quando escreve isso, ele é uma pessoa já 100% transformada pelo Espírito de Deus. E é o que Deus quer de nós. O pastor aqui até falou que o bebê nasce, né? E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E assim também é na nossa vida espiritual. Eu vou ler para os irmãos sentar. E segunda epístola de Pedro, capítulo 1, diz assim, ó: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Visto como, pelo que o divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nós temos sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há neste mundo. Por isso mesmo
vós reunindo toda a vossa diligência, vai contando aí, irmãos, ó, diligência, associai com a vossa fé, a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor, sempre dando glórias a Deus. Irmãos, segunda epístola do apóstolo Pedro, depois nós vamos, deixa sua Bíblia aí separadinha, que nós vamos voltar também na primeira epístola. Mas quem foi Pedro? Pedro era um homem trabalhador, assim como eu e você. Como eu disse hoje, passei o dia em Garatá e o sol me judiou hoje. Pedro também era assim. Pedro era pescador, talvez de dia ou de noite, mas era trabalhador assim como eu e você. Quando Jesus chamou Pedro, ele estava chegando do seu trabalho. Quando Jesus chama Pedro, ele está lavando as redes depois de uma noite de trabalho. E Jesus fala para ele, ó, segue-me, em vez de pescar peixe, você vai pescar almas. Ele larga tudo e vai. Começa a vida de Pedro neste momento. Começa o crescimento espiritual de Pedro neste momento. Nasce um homem diferente. E assim também é na minha vida e na sua vida. Pedro, antes de escrever essas epístolas, ele vai passar por momentos ali com Jesus, que eu vou dizer grandiosos. Porque o único homem após Jesus e junto com Jesus que andou sobre as águas foi Pedro. O único dos 12 com coragem dentro de um barco. Todos estavam com medo. Ninguém ali estava, não, estou tranquilo, estou vendo um caboclo, uma pessoa andando sobre o mar, está tudo certo. Não, todos estavam com medo. Mas sempre tem alguém que faz a diferença, irmão. Sempre tem alguém no barco da nossa vida que está pronto a fazer a diferença. Pedro então toma a palavra, a coragem e fala assim, se é Jesus, então manda eu ir contigo. E Jesus, então, eu imagino dessa forma, porque Jesus estava andando até o barco. Então Jesus para e diz para Pedro, então, vem. E Pedro, talvez eu e você não tivesse coragem igual ele teve, desceu do barco e andou sobre as águas, até Jesus. Mas assim como eu e você, Pedro também, sentindo o vento forte e o bater das ondas, sentiu medo. Também estava ainda no crescimento espiritual. Ele ainda estava, como o pastor aqui disse, ainda estava no crescimento. Como ele mesmo vai dizer, estava ansioso pelo leite, pela palavra, pela presença. O mesmo Pedro, aqui sentado à mesa, na mesa ali da ceia, quando Jesus fala, dentre vós um vai me trair. Este Pedro toma a palavra e diz assim, mas como isso, mestre? Como? Pedro à mesa, Jesus falando que ele vai morrer, e Pedro vai dizer para Jesus, não, eu vou com o Senhor até a morte. O Senhor não pode morrer. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é tudo de bom. O que vai ser de nós? E Jesus fala para ele, afasta de mim, Satanás. Mas calma aí, Pedro, é Pedro, irmãos. É quem está andando com Jesus o tempo inteiro. Aí Jesus fala para ele, Pedro, estava eu orando e o Satanás pediu para peneirar a sua vida. Mas eu orei para que você resista. A oração de Jesus não foi para livrar Pedro, foi para que ele resistisse.
Às vezes nós oramos para Deus nos livrar da perturbação, ou às vezes para Deus nos livrar da prova, ou daquilo que nós estamos passando, mas Deus quer que você passe, para que quando chegar lá na frente, você crescer espiritualmente. Assim como a fé, irmãos, a vida espiritual tem tamanho. A vida espiritual tem tamanho. Porque como eu disse, Jesus lá no barco, todos os discípulos, inclusive Pedro, estava lá também. E as ondas vai para lá, vai para cá, o vento vai para lá, vai para cá, e todo mundo está desesperado. Até que um deles vai chegar para Jesus e falar assim: ô mestre, acorda aí, o senhor não está vendo que nós estamos morrendo, não? O senhor não está vendo que nós estamos perecendo? E Jesus olha, manda o mar se acalmar, o vento se calar, e depois ele vai dizer: homens de pequena fé. Então tem tamanho. Tem tamanho. Porque depois o próprio Jesus vai dizer, quando o centurião fala para ele: eu não preciso que o Senhor entre na minha casa, basta somente uma palavra e o meu servo ficará curado. E aí Jesus vai dizer para eles: nem em Jerusalém eu vi tanta fé. Tem tamanho ou não tem? Tem tamanho. E na minha vida e na sua vida espiritual também tem tamanho. Irmãos, só nós ganhamos em ter um relacionamento melhor com Deus. O maior beneficiado do relacionamento com Deus é você. Deus não tem benefício nenhum com o seu relacionamento com Ele, porque Ele já é Deus. Se você se relacionar com Deus, Ele continua sendo Deus. Se você se relacionar com Deus, Ele continua sendo maravilhoso. Ele continua sendo conselheiro. Ele continuará sendo príncipe da paz. Ele continuará tendo todos os poderes na sua mão. Você se relacionando com Ele ou não, mas o maior beneficiado é nós. E a nossa vida espiritual depende disso. Quanto mais perto de Deus, irmãos, a gente tiver, menor nós ficamos para o mundo e maior com Ele. No reino de Deus, o menor é o maior. O negócio é meio esquisito de dizer, mas é isso. Quanto mais perto de Deus você tiver, menor serão os seus problemas. Não, a tribulação vai vir do mesmo jeito, porque o Deus vai continuar te provando, porque Ele conhece a sua capacidade. Isso é Pedro. Pedro vai viver tudo isso, irmãos. Pedro está sentado à mesa e Jesus está falando da traição. Pedro vai olhar para João e vai falar assim: ó, João, pergunta para ele aí quem é, porque Pedro já estava garantido que não era ele. E Pedro olha para João e fala assim: João, eu sei também que não é você, então pergunta para ele quem vai ser. Será que eu e você estamos ao ponto de dizer assim: ó, eu sei que eu não vou trair Jesus, eu confio também no fulano de tal, mas eu não confio. Ele não confiava nos outros 10, ele confiava em João, nele e nos outros 10, ó, porque ele fala para João: João, pergunta para ele. Então, se ele pergunta para João, ele já confia nele e em João. Isso é maturidade espiritual todo o tempo com Jesus, irmãos. Eles andavam com o mestre o tempo inteiro. O tempo inteiro. Jesus vai orar no Getsêmani. Quem está junto? Pedro. Jesus vai lá ser preso. Quem arranca a orelha de Malto? Pedro. Pedro está em todos, irmãos. Mas quando Pedro diz para Jesus: eu vou contigo até a morte, Jesus fala para ele, antes que o galo cante, que era um soldado que tocava uma trombeta, antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Isso deve ter sido uma facada no coração de Pedro, porque Pedro naquele momento mostrou a humanidade que Pedro tinha. Às vezes, nas nossas vidas, vai ter momentos que Deus vai olhar para você e para mim e dizer assim: ó, você não é tão santo igual você acha que você é.
ou Deus vai usar alguém, ou a palavra, ou a circunstância, para mostrar para nós que nós não estamos tão santos quanto nós imaginamos que estamos. Precisamos crescer um pouco mais. Pedro. E Pedro nega Jesus 3 vezes? Nega, está lá na palavra. Está lá na palavra. E ainda diz que na terceira vez que ele nega, os olhos do Senhor fitou nele, e aí o galo canta, que era um soldado que tocava a primeira trombeta do dia. E os olhos do Senhor fitou nele. E, mano, imagina aquele olhar fulminante na vida de Pedro. Jesus é crucificado. O que esse Pedro faz? Volta a pescar. Todos os discípulos fazem isso. Todos os discípulos. Jesus é crucificado e todos os discípulos voltam a fazer as suas atividades normais. E Pedro também faz. Mas Jesus aparece na praia. Pedro vê ele de longe. Pedro se lança ao mar pelado. A Bíblia diz que ele está pelado, né? Não sei se os caras pescavam pelado. E ele vai até Jesus. E ele chega na praia, Jesus já pescou, já fez o pão, já acendeu a brasa, ainda faz um churrasco de peixe. Porque ele chega na praia, tem pão assado, peixe assado, e Jesus já está no churrasquinho, só Jesus. Só Jesus para fazer essas coisas, irmãos. E Pedro então chega até Jesus. Jesus vai falar então com Pedro, uma das frases que eu acho que, mais do que o olhar de Jesus, deve ter doído na vida de Pedro, é quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: eu te amo, Senhor. Aí ele: então apacenta os teus irmãos. E aí Jesus vai dizer pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: eu te amo, Senhor. Então apacenta os teus irmãos. Mas na terceira vez vem como uma facada na vida de Pedro. Porque Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas? E aí ele muda tudo. E aí ele fala para Jesus: tu sabes que eu te amo. Aí o negócio muda. Aí Jesus fala para ele: então apacente os teus irmãos. Desde o começo, Jesus preparava Pedro para ser o líder da primeira igreja. Desde o princípio, Jesus fala com Pedro e trata Pedro de uma forma diferenciada dos outros apóstolos. Mesmo que João escreve lá, o seu discípulo amado. Só João escreve isso, né? Discípulo amado. Então ele se sentia amado. Mas Pedro, Jesus prepara Pedro e em Pedro, Jesus vai dizer para Pedro: sobre esta pedra, ele não está falando de Pedro não, ele está falando dele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, mas Pedro agarra estas palavras. Jesus estava falando dele, que ele era a pedra angular, como Pedro depois mesmo vai escrever na epístola, que Jesus era a pedra angular. Mas ele pega isso com tanto afinco, porque ele vai começar a igreja primitiva, ali a igreja em Atos dos Apóstolos. Pedro vai tomar a palavra depois do dia de Pentecostes, e na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas aceitam a Jesus. Teve um crescimento na vida de Pedro ou não teve? Você não é diferente, irmãos. O mesmo Jesus que transformou a vida de Pedro é o Jesus que quer transformar a minha e a sua vida. O único privilégio que nós não temos é ter andado com Jesus carne e osso. Mas sinta mais privilegiado, porque na terceira oração do Getsemane, Jesus ora: Pai, abençoa aqueles que através da sua palavra crerão em mim e em ti. Irmãos, nós não precisamos ver Jesus. Nós não precisamos andar com Jesus fisicamente, porque Jesus deu algo melhor para nós,
que enquanto o noivo estava, eles não tinham. É o Espírito Santo dentro de mim e de você. Os discípulos andavam com Jesus, tocaram em Jesus. João, a Bíblia vai dizer que ele repousava no peito de Jesus, então dormia do lado. Mas eu e você tem dentro. O crescimento espiritual depende de mim e de você, irmão. Depende de nós. E aí, voltando para a palavra, agora você sabe quem é Pedro. Você já sabe. Pedro, depois que Jesus morre, começa a pregar o evangelho afinco, com vontade. E ele vai fazer isso. E Pedro vai ser preso. Enquanto Pedro está preso, lá encarcerado pelo nome de Jesus, por pregar Jesus, uma igreja unânime orava: Deus, liberta Pedro. Deus, liberta Pedro. Então, quando o crente está na prova, irmão, o pastor aqui até, ó, você vê como que os louvores diz gostoso. Quando o crente está na prova mesmo, preso, o que ele faz? Ele se desespera ou ele dorme? Normalmente nós se desespera, né? Mas Pedro, preso, dorme. Dorme, irmãos. Ele tinha tomado uma coça antes na praça e depois ele dorme. Quem apanha é preso e dorme, irmão? Pedro, tá? Pedro faz isso. Tanto que o anjo tem que dizer para ele: ei, acorda, pega a sandália, a capa e vamos embora. Estava dormindo, ó, tranquilo. Irmãos, quando nós temos crescimento espiritual, você pode estar na prisão, pode estar esquecido, que você descansa. E se não for o momento de você ficar preso, Deus vai enviar o anjo lá para te acordar. Sabe aquele momento que você acorda de madrugada, com vontade de orar? É esse momento aí, ó, o anjo falando assim: ei, você está preso em alguma coisa. Você está preso no mundo. Você está preso nas concupiscências da carne. Você está preso no emprego. Você está preso nas preocupações do mundo. Ei, ó, acorda aí. Anda, vamos embora, vamos sair daqui. Ora, irmão, busca crescimento espiritual, porque o dia do juízo está chegando. Na epístola de Pedro ele vai dizer isso, mas deixa eu voltar aqui, irmãos, vai passar todo o horário. Na epístola, no capítulo, no versículo 5 vai dizer assim, ó: por isso mesmo vós, reunido em toda diligência, associado à vossa fé. Olha a receita do bolo, irmão. Tem uma receita do bolo aí, ó. Quer ser transformado? Tá aí, ó. Olha Pedro dando a receita do bolo, ó. Ser diligente. Aí ele fala assim, ó: associa a diligência com a fé. A fé com a virtude. A virtude com conhecimento. O conhecimento com o domínio próprio. O domínio próprio com a perseverança. A perseverança com a piedade com a fraternidade. E a fraternidade com amor. Tem uma receita. Você vê que não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, tem uma receita. Tem que ser diligente. Tem que amar o próximo. Tem que ter, ó, pelo menos 2 dos frutos do Espírito Santo. 2, domínio próprio e amor. Sem isso, irmãos, não tem crescimento espiritual para você. Não tem crescimento espiritual para mim todos os dias. O que falta em mim para ter um relacionamento melhor com Deus? O que falta em mim? Essa é a pergunta que eu fiz o dia inteiro, depois de eu ter lido esta palavra, enquanto eu trabalhava. Ontem nós estávamos em casa, recebemos uma família maravilhosa, e no momento nosso lá de conversar sobre a palavra, veio justamente sobre isso, relacionamento com Deus.
o que falta em mim, Rafael Vieira, para ter um relacionamento melhor com Deus? E o maior beneficiado com isso sou eu mesmo. Deus está esperando. Não vou dizer ansioso, porque Deus não tem ansiedade. A ansiedade é nossa. A ansiedade nem é nossa, tá? Porque ele vai, volta ali na epístola, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e verso 9. Vai dizer quem é eu e você. Porque eu e você temos algo especial, irmãos. Depois que eu e você fizer a receita do bolo, está aí, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aqui Pedro está dizendo para o povo o que o povo era. Lá na segunda epístola, ele dá a receita, para que você seja isso, para que eu e você façamos isso. Tem a receita: seja diligente, tenha domínio próprio, domine as nossas vontades, porque nós vamos ter vontade? Vamos. A corrupção está à nossa volta? Está. Tudo que tem ao nosso lado quer tirar você da presença de Deus o tempo inteiro, mas a escolha de estar com Deus é sua. A escolha de estarmos com Deus é nossa. O relacionamento sincero com Deus é nosso, e não depende do pastor, não depende do líder, não depende do marido, não depende do pai, depende exclusivamente de nós, de mim, de você. Às vezes é aquele particular que você tem quando você está lavando a louça, ou quando está trabalhando. Eu gosto muito de falar com Deus quando eu estou dirigindo, indo de um cliente para o outro. Hoje mesmo que eu fui daqui para Igaratá, quase 1 hora de viagem, então eu oro mais no carro do que em casa. Mas, irmãos, é o seu momento com Deus. E Deus tem que sentir sinceridade no seu relacionamento com Ele. Porque, como o pastor falou aqui, vemos um como superior ao outro. Aí eu não posso deixar de falar de Paulo quando falamos disso. Porque Jesus, quando fala dos 2 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Mas Paulo vem e dificulta a minha e a sua vida mais um pouco. Porque Paulo vai dizer assim, ó, tenha o seu próximo como superior a você. Já não é mais para amar agora como igual. É para ter o próximo como superior a você. E na epístola de Pedro, Pedro vai dizer assim, ó, mesmo que você sirva um senhor mau, ou um senhor que seja maldoso, ame ele, seja um bom servo, porque Deus é quem vai te recompensar. Está ali, Pedro está ensinando isso. O Pedro que quando Jesus foi ser preso, pega a espada e arranca a orelha de Malco. Arranca a orelha de Malco. Eu acho que de todos os discípulos, o mais sanguíneo era Pedro. Aí, o sanguíneo é quem vai dizer aqui, ó. O sanguíneo é quem vai dizer, no capítulo 2 e no verso 21, vai dizer assim, ó, pois melhor fora, 20, olha o que ele vai dizer, o sanguíneo, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixando herdar de novo
e são vencidos, torna-se um único estado pior do que o primeiro. Ele está dizendo aqui de pessoas que desvia. Aí ele vai dizer assim, ó, pois é melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmãos, isso aqui é o sanguíneo dizendo. Irmãos, aqui Pedro já cresceu espiritualmente, mas ele está ensinando o povo. E Pedro não alivia, irmãos. Ele vai dizer assim, ó, isso é para crente, tá? Ele vai dizer assim, ó, se for para você voltar para trás, é melhor que você não tivesse vindo hoje. Se eu e você tiver o pensamento de desviar da presença do Senhor, é melhor que você não tivesse vindo hoje para a igreja. Nossa, que palavra dura, irmão. É dura, irmão, porque às vezes não serve para você, tá? Serve só para mim essa daí. Essa é para doer só em mim, não leva essa daí para casa não, porque você não tem esse pensamento. Nos momentos difíceis da sua vida, você nunca pensou em largar Deus. Ou em algum momento você largou e você teve o privilégio de voltar. Porque Pedro diz, é melhor que não tivesse conhecido. Mas você está hoje, não tem mais para onde correr. Não tem. Ah, mas eu sou novo na fé. Chegou no lugar certo. Aqui tem leitinho do Espírito Santo para você. Aqui tem a palavra, ó, aqui na terça-feira tem um estudo maravilhoso, cuidando uns dos outros. Vem aprender a palavra de Deus. Eu te convido e sou convidado, tá, irmãos? De vez em quando eu não venho, mas venha aprender a palavra de Deus. Porque aprendendo que você ensina. Bati até em mim agora, né, Cláudio? Você gostou dessa, né? Verdade. Mas venha, irmãos. Sabe por quê? Porque é o leitinho. Para quando você ouvir esta palavra aqui, você saber que você tem maturidade espiritual suficiente para falar para Deus: eu não vou te largar, Jesus. Assim que nós possamos ter a mesma propriedade de falar como Pedro: Jesus, por ti eu vou até a morte. E ele foi. Ele não estava preparado no momento que ele disse, irmãos. Porque Jesus vai dizer: afasta de mim, Satanás. Ele não estava preparado naquele momento. Mas depois de ter ouvido 3 vezes, apacenta os teus irmãos, Pedro é cheio do Espírito Santo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vem o Espírito Santo de Deus sobre 120. Pedro é cheio do Espírito Santo de Deus. Assim como eu e você somos, irmãos. Assim como eu e você somos. E Pedro vai dizer então aqui, ó, é melhor que você não tivesse vindo, ou não tivesse conhecido. Mas aí no versículo 3, no capítulo 3, aí ele vai dar uma, não vou dizer que ele vai dar uma apaziguada, mas olha o que ele vai dizer: amados. Aí ele já mudou o tom, tá vendo? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo:
onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os meus pais dormiram, ou que os pais morreram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí ele está ensinando, porque liberadamente esquecem que, do longo do tempo, houve céu, bem como terra, a qual surge das águas, através das águas, pela palavra de Deus. Aqui Pedro dá uma apaziguada. Ele está dizendo assim: amados, eu quero só vos lembrar. Eu quero só vos lembrar que nos últimos dias haveria uns profetas aí que não é profeta. Uns pastores que vai pregar umas coisas que não está na Bíblia. Uns que quer só libertinagem. Então é melhor que você não tivesse conhecido, mas eu estou aqui para te lembrar das promessas que Deus fez através dos profetas, das promessas que o próprio Jesus fez em João capítulo 14, não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Está lá. Então assim, Deus traz para que eu e você se lembre, irmão. Se lembre da palavra. Se lembre daquilo que você ouve aqui na igreja. Domingo passado, irmãos, eu ainda estou com aquela palavra maravilhosa. Tivemos uma aula aqui sobre crônicas, sobre Naamã, sobre Esther. Que palavra maravilhosa. Se lembre disso. Se lembre que Deus está sempre falando comigo e contigo. E Ele quer que você cresça. Deus sempre quer que eu e você cresça, irmãos. Jesus sempre quer que eu e você cresça. E sabe qual é o tamanho que Jesus quer que eu e você chegue? A ponto de ser um com Ele. Um com Ele, como Ele é com o Pai. Essa é a nossa meta. A nossa meta é ter uma vida espiritual a ponto de se sentir único com Deus, como Jesus é com o Pai. Aceite essa meta na sua vida, porque Pedro nos alerta, nos últimos dias, ele está dizendo no tempo dele, nos últimos dias vão vir pessoas se escarnecendo de Jesus. Vai vir pessoas que vão querer ensinar outras doutrinas. E nós, no nosso tempo, nós já vivemos isso. Nós vivemos a epístola de Pedro, depois lê na sua casa a 1 e a 2, e você vai ver que nós já vivemos isso. Nós já vivemos. Mas na primeira epístola ele vai dizer que eu e você é raça eleita. Olha o comecinho, só para já finalizar, 8 horas em ponto ali, só o comecinho da primeira epístola. Olha o comecinho dele lá, vai dizer, olha que gostoso. Versículo 1 vai dizer assim, ó: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, para quem que é? Para os, então não é para qualquer um, não é para qualquer um, é para os eleitos, que são forasteiros da dispensação do Porto, Galácia, aí ele está falando do povo de lá, da Capadócia, da Ásia e de Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicados.
Essa epístola é para mim e para você, irmão. É para mim e para você. Nessa epístola ele vai dedicar um pedaço da epístola falando para os presbíteros. E depois dos presbíteros ele vai falar dos jovens. Depois dos jovens ele vai falar para as mulheres. Depois das mulheres ele vai falar para os maridos. Leia essas duas epístolas e você vai perceber que um homem que começou, que era um pescador, trabalhador, assim como eu e você, aceitou ser transformado por Jesus, transformado pelo Evangelho, transformado pelo Espírito Santo de Deus, e cresceu a ponto de nos escrever estas palavras, e no capítulo 2 deixar frisado para mim e para você: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fique de pé. Exclusividade. Se você não quisesse ser exclusivo de Deus, não deveria ter vindo para a igreja hoje, mas você veio. Não tem como voltar atrás. Se você ainda, de repente, não, mas eu ainda não me decidi ainda nisso, ainda dá tempo. Se decida hoje, se decida na madrugada, mas se decida, porque Jesus está à porta. Outra promessa que é garantida: Jesus está às portas. E vai ser igual ele mesmo disse: alguns vão chegar às 6 horas da manhã, está mais tempo na igreja. Outros vão chegar a meio-dia, e outros vão chegar na última hora do dia, mas o salário será o mesmo, e o salário é a salvação. Alguns estão na igreja há mais de 50 anos, ou privilegiado como eu, que nasci no berço evangélico. Alguns vão chegar na última hora, irmãos, como o ladrão da cruz, momentos antes de morrer, recebeu a salvação. E o salário vai ser o mesmo. O salário vai ser o mesmo. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por este momento especial de ouvir a Tua palavra, Pai. Pai querido, que nós diminuímos, mas que Jesus cresça nas nossas vidas. Pai querido, que o nosso orgulho diminua, Pai, que o nosso ego diminua, mas que o nosso espírito cresça. Pai querido, que todo material, ó Pai querido, as concupiscências da carne, ó Pai, diminua, mas que a pressão, ó Pai querido, e o crescimento espiritual nas nossas vidas cresça. Pai querido, que, ó Deus, que a incredulidade nas nossas vidas diminua, mas que a nossa fé cresça. Pai, porque tudo está no seu controle, Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por este momento especial na Sua presença. Obrigado, Espírito Santo, por ministrar o seu povo, ó Pai, porque a palavra é sua, a ferramenta é sua, e o povo é exclusivo de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, e permanece conosco, ó Pai, no nome de Jesus.
Amém? Você foi abençoado por essa palavra? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar aí, dando glória a Deus. E a gente está com esse imperativo, né? Cresça espiritualmente. E você sabe quanto mais você cresce, você vê que o mais importante não é você, é Jesus. Né? Por mais que você faça alguma coisa, cante, toque, pregue, evangelize, ou qualquer coisa secular também, né? No seu trabalho, que a inteligência que Deus te deu, você tem que lembrar, o mais importante não sou eu, é Jesus. Amém? Nós vamos orar aqui no final. Chegou os pedidos de oração. Dona Amélia, Regina, Jandira, Pastor Márcio. Você lembrar depois de mais pessoas que estão enfermas, né? Também temos visitantes, dá um sinal com a sua mão. O irmão Eudes, está ali o nosso irmão. E o Mauro, está ali o nosso irmão. Amém? Como nós vamos saudar os amados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Traga mais gente. Amém? Vocês são muito bem-vindos aqui à casa do Pai. Vocês vão ver depois os horários dos cultos aí. Os irmãos são bem-vindos e traga mais gente para adorar o Senhor. Amém? Hoje também é o último domingo e nós vamos orar pelos aniversariantes, né? Como nós aliançamos para esse ano, né? E aí temos os aniversariantes de outubro. Cadê vai cantar o parabéns? E vai chegar o bolo. E aniversariantes de casamento também, né? Que fizeram, e agora, no mês de outubro. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus! Aí, ó. Só não conseguiu ver que o seu irmão João precisa de muita oração, né? Agora chegou a idade mesmo e às vezes não consigo mais na Santa Ceia ele vem, os irmãos estão orando por ele. Mas a irmã Dalva está aí representando sempre, né? Coloca ali de novo, pode vir aqui a irmã Dalva já, e os Helena. A irmã Helena é a criança, não é isso? A irmã Graça, a irmã Gracília, vem aqui na frente para a gente orar. A irmã Ana, a irmã Judete, a Maia, né, que está lá embaixo, chama a Maia lá. Daqui a pouco está subindo as crianças aí. Brian, que também está lá. O Lucas, Guilherme, meus filhos, né? O Rodrigo na quinta-feira estava pedindo bolo, mas não conseguiu chegar. Tem mais alguém que fez aniversário em outubro? Vem aqui na frente, esses daí já estão com cadastro de membro. Se você ainda não fez seu cadastro, procura a Camila, procura a gente para você fazer seu cadastro, tá bom? Os irmãos que vão fazer aniversário nos próximos meses. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, irmã Dalva, irmão João, completam mais um ano juntos. E ela tem aprendido ali sempre, ó Pai, a se humilhar e também a perdoar uns aos outros, amarem um ao outro ali no casamento dela com o irmão João. Continua abençoando ele lá também, onde está, na sua casa, toda a sua família, a sua casa, seja abençoado, próspera cada dia mais, curando, restaurando, fortalecendo a vida deste casal. Pai, em nome de Jesus também queremos orar, Senhor, pelos aniversariantes agora que completaram esse mês que passou, Pai, a vida da Maia, Senhor, do Brian, ó Deus, do Lucas, já completaram anos de vidas e agora, Senhor, estão aqui recebendo a oração da igreja, irmã Ana, irmã Gracília, Senhor, Guilherme, nós colocamos nas tuas mãos também a Helena, Senhor, que não está aqui, Pai, mas abençoe onde estiver a vida dela, Senhor, também a irmã Gildete, Senhor, que está ali trabalhando, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos, Senhor, a vida do Rodrigo também, Pai, que não pôde estar, mas onde estiverem, sejam abençoados, prósperos,
e assim, Senhor, cada dia mais crescendo espiritualmente, Pai, nessa devoção, nessa graça, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? Graças a Deus. Como sempre, os irmãos vão receber o pedaço de bolo aí no lugar. Pode sentar. Daqui a pouco a gente vai cortar aí. Vamos orar então, irmãos. Já encerrando o culto. Coloca só os avisos antes de a gente orar aqui. Lembrando os irmãos que nossa semana aí continua, né? Amanhã, quem pode vir na oração, às 7 horas da manhã, venha. Terça-feira, nós temos a nossa escola bíblica dinâmica, venha aprender sobre comunhão. A gente está nessa palavra hoje aí do crescimento, que o irmão Rafael trouxe. Na terça-feira, né? Aprendendo sempre a reconhecer no próximo alguém mais importante, alguém, né, superior. E assim o Senhor nos ajude a crescer, né, reconhecer sempre isso. Terça-feira nós temos a escola bíblica. Quinta-feira agora nós temos o início, o começo, né? Que já começou nos ensaios deles, dos irmãos, mas vai ser um culto aqui de aniversário da Umasbrac, amém? Umasbrac mais forte. A Umasbrac que está ensaiando. Eles vão dirigir o culto aqui na quinta-feira, mas é só o primeiro dia da festa. E aí toda a igreja deve estar presente. E convide mais alguém, irmãos. Vai ter pregadores de fora aqui, né, renomados pelo Espírito Santo, que vai trazer a palavra, que você possa ser um canal de bênção na vida de uma pessoa aí fora para trazer, porque o objetivo desse aniversário é que almas se convertam a Cristo. Então convida aí para quinta-feira agora. E tem o tema, né, um tema muito abrangente, né, de devoção, homens celebrai. Então, e a gente sabe que aí é um culto dirigido com os homens, mas toda a igreja aqui convida as irmãs, convida as crianças, jovens, para estar presente. E no sábado a festa continua. Então vai ser quinta-feira, amém? E sábado, amém? Quem vai estar aqui, dá glória a Deus. Amém. E convida mais um, tá bom? Se for prioridade para você isso, o reino de Deus é um dia, né? A gente sabe que os outros dias também são. Então a gente possa estar presente convidando mais alguém, tá bom? Então, quinta e sábado, que você possa fazer aí a sua parte, né? Adorando ao Senhor, celebrando, né? Com o Senhor Jesus. E aí continua, sexta-feira nós temos a tarde da bênção, às 3 horas da tarde. Convida alguém também para estar com você aí. E as irmãs, né, e a Umasbrac ali que estão, a Umasbrac está ensaiando toda sexta, e as irmãs quinzenal. Sábado, encontro da Dobrac, lembrando ali que mudou o horário para as 19 horas. Então você conhece o adolescente, né, de 12 a 15 anos, traga para a igreja, traga no sábado aí, à noite, e mesmo horário a Jubrac também está no bate-papo aqui, tá bom? Domingo que vem é o dia mais especial do ano para mim, né? Então, e o bolo já está aqui, ó. Glória a Deus, né? Não precisa mais de nada. E aí os irmãos já estão fazendo aí a surpresa que eu já estou sabendo, né? A irmã Dalva já falou para mim comprar o que eu quiser. Então, não precisa de bolo, o bolo já está aqui, amém? Então, os irmãos estejam aí orando por nós, né? Esse é o principal, como nós oramos pelos aniversariantes aqui, é o nosso dever, tá bom?
As agendas chegaram, os irmãos que vão acertando, a gente vai entregando. Você encomendou a agenda aí, ó, o valor R$ 79,90, R$ 80, né? Parcelado em 2 vezes, os irmãos estão parcelando aí. Dia 20 que passou e agora próximo dia 20. Quem for fazer de uma vez, também não tem problema. Essa agenda a gente vai usar só o ano que vem. Já tem o tema ali do ano que vem. Os irmãos vão ser muito ministrados ainda aí pelo devoção, mas o ano que vem vai ser o ano da unção, amém? 2026, que nós possamos, se Jesus não voltar antes, a gente possa estar aí, né, ungidos pelo Senhor, amém? Vamos colocar em pé, vamos estar encerrando, orando por esse pedido de oração e já vamos estar também encerrando o culto. Estenda a sua mão para cá, Pai, colocamos nas suas mãos a vida, Senhor, da Dona Amélia, da Regina, Senhor, da Jandira, do pastor Márcio, mais uma vez, continua, Senhor, ali na saúde delas, na saúde deles, e aqueles que estão lembrando agora de enfermos, ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esses irmãos, por essas irmãs, e colocamos nas suas mãos para que haja, ó Senhor, o teu senhorio, para que haja crescimento espiritual, para que haja mudança, para que haja, Senhor, ó Deus, a tua mão ali operando, curando, restaurando, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos, ó Pai, por essa cura, por esse milagre, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a todas as irmãs, todos os irmãos que puderam estar ali ontem no congresso regional da nossa UFEBRAC, né? E que vocês possam continuar aí adorando ao Senhor nessas festividades. Amém? Estenda a sua mão bem alto. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Senta aí, você vai receber o pedaço de bolo no lugar. Não vai embora.